Fala pessoal, tudo bem? Espero que meu áudio esteja bom aí, né? Deus me deu uma palavra, eu estava conversando com meu amigo, né? Não vou expor o nome dele, se ele quiser ele fala aí nos comentários. E a gente estava tendo uma conversa sobre algumas coisas. E no momento que ele estava conversando, mandando áudio para mim, a palavra de Deus veio sobre a minha vida e é o que eu falo. Tudo que vem para mim, eu faço questão de compartilhar para que vocês também tenham uma experiência com Deus. E que isso possa servir de alguma maneira a edificar vocês. Beleza? Vamos para a palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 12, né? Que diz no versículo 9 ali: Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor? O que acontece? O profeta Natã, ele foi ao encontro de Davi por uma ordem de Deus para repreender ele. Então no verso 9 ele fala assim: Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomou ela por mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para fazer tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos e a darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Peraí, deixa eu só silenciar. Estão entendendo? Versículo 13. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante, né? Tanta coisa importante que eu vou falar para vocês aqui. Então disse verso 14: Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou a Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite postado sobre terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Por quê? Porque Davi já sabia que ela ia morrer. Ok? Então, pessoal, qual é a palavra, a mensagem que eu tenho para trazer hoje para vocês? Para quem não sabe dessa história, Davi, ele viu a mulher de Urias, né, tomando banho, ok? Ele devia ser um mulherão na época, né? Devia ser um mulherão. E ele ficou doido na mulher dele, que viu, parece que ele viu ela tomando banho, um negócio desse. Olha, tem tanta coisa para falar, mas eu vou tentar resumir, tá? E Davi olhou aquela mulher e falou: eu tenho que ter aquela mulher. Eu tenho que ter aquela mulher. Aí sabe o que Davi fez? Em oculto ele maquinou um negócio demoníaco. Ele fez o seguinte: eu vou mandar Urias para a guerra. Ele vai ficar no pelotão de frente. Ele vai morrer. Eu vou pegar a mulher dele. O que aconteceu? Ele chegou para Urias: ó, tu é um cara de confiança militar meu, fica lá no pelotão de frente e tal, ó, vai dar certo tal. O cara foi e morreu pelo exército inimigo. E ele veio então e tomou a mulher dele para si e fez um filho nela. Então Natã, que era um profeta na época, a palavra do Senhor veio sobre ele. Ele foi lá entregar a maldade que ele fez lá para Davi e falou: tu mandou o teu amigo para a guerra para tu tomar a mulher dele.
Tu fez uma coisa ruim perante os meus olhos, e ele lança uma maldição sobre Davi e ainda fala assim para ele: essa criança que vai nascer vai morrer. Olha o que acontece. Agora olha no verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, mas você não vai morrer. Olha que coisa interessante. O mesmo Deus que alguns versículos anteriores trouxe uma palavra de juízo, dizendo que por causa disso, verso 10, agora não se apartará a espada jamais da tua casa. Né? Deus estava liberando uma palavra de juízo permanente sobre a casa de Israel por causa desse pecado de Davi. Mas depois ele disse o seguinte: Senhor te perdoou, não morrerá. Ué, que negócio é esse? Eu vou explicar para vocês. Aí é o Antigo Testamento, vamos falar do Novo Testamento. Nós temos Jesus, beleza, pessoal? E o apóstolo João, ele diz o seguinte: filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ok? Então, na vida do cristão, ele sempre vai ter o perdão dos pecados dele. Né? Porque esse é o poder que Deus tem. Ele te lava a todo momento. Ele tem o poder de fazer novo na sua vida todas as coisas. Só que Deus, ele perdoa o teu pecado. E você não vai ser condenado por causa dele. Mas Deus, ele não apaga as consequências do teu pecado na terra. Você vai ter que saber lidar com eles. Deus fez questão de dizer para Davi através de Natã: eu perdoei os teus pecados, você não vai morrer. Mas no verso 10, a espada jamais se apartará da tua casa. E tu vai ter uma criança, ela vai morrer. Então a palavra de Deus, ela nos ensina que a gente tem que tomar cuidado com determinadas decisões que a gente toma na nossa vida, principalmente o pecado premeditado. Que é aquele pecado que você maquina, vou fazer aquilo ali, que vai acontecer isso, isso e isso. Ou seja, maldade, aquela malignidade, a pessoa cria um plano demoníaco para fazer aquilo acontecer. Aí depois ela vai: ah, meu Deus, me perdoa. Deus vai te perdoar. No céu tá tudo ok, é o que eu digo. Se no último minuto de vida de Hitler, né, não era nem para ter falado essa palavra, mas no último minuto dele, né, porque o YouTube tem uns algoritmos que ficam... Mas se no último minuto de vida dele, né, do bigodinho lá, ele tivesse pedido perdão a Deus, perdão, meu Deus, porque fui eu que dei início à segunda guerra mundial, fui eu que produzi o Holocausto, eu fiz um monte de coisa. Deus ia perdoar ele, ele ia ser salvo, sabia disso? Se ele se arrependesse no último minuto de vida dele, ele ia ser salvo. Mas sabe o que jamais Deus ia apagar? As consequências que ele teria que herdar e arcar na terra. Porque Deus, ele te purifica de todo pecado, mas ele não apaga as consequências das coisas que você comete na terra. Davi não ia morrer por causa desse pecado. Pelo contrário, ele foi perdoado. Mas Deus disse para ele: a criança que tu vai ter vai morrer, e a espada, a tribulação, ela nunca mais vai sair de Israel. E você vê que ali foi uma série de problemas, porque depois veio o rei Salomão, que é filho de Davi, e ele se corrompeu por causa de mulheres também. Olha a maldição se estendendo. Depois dali, né, porque no governo do rei Salomão, houve 7 anos de paz sobre toda a terra. Depois que Salomão caiu e começou a adorar os deuses das mulheres que ele tinha, nunca mais teve paz em Israel até os dias de hoje. Então Deus, ele ensina pra gente uma coisa muito simples: eu sempre vou estar disposto a te perdoar. Ele sempre vai estar disposto. Eu sou movido a café e a coquinha. Então, eu sempre vou estar disposto a te perdoar, a fazer coisas novas na tua vida. Mas eu não vou poder apagar as consequências dos teus pecados nessa terra. Você vai ter que saber lidar com eles. Então, você que é homem, que é mulher de Deus, que está começando, que já tem uma caminhada, ou que está começando,
Toma cuidado com as tuas escolhas quando aquilo ali você já sabe que é um pecado. Eu vou desobedecer a Deus aqui premeditadamente, depois eu vou me acertar com Ele. Ele vai te perdoar, mas Ele não vai apagar as consequências das tuas decisões aqui na Terra. E dependendo da consequência, isso vai ter um preço muito caro. Ok? Então que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus nos dê discernimento, sabedoria, porque o pecado, pessoal, para a gente encerrar aqui 10 minutos de vídeo, o pecado, na maioria das vezes, ele é a substituição do milagre que ainda não chegou. Você já parou para pensar nisso? Toda vez que uma pessoa comete um pecado, é porque provavelmente aquele pecado é para ela satisfazer um milagre que ainda não chegou. É ou não é? Na maioria das vezes. Ou seja, você está deixando de lado a fé e a obediência ao Senhor, porque você sabe que dele vai vir a tua resposta, para satisfazer a tua vontade carnal antecipadamente, fazendo a vontade do diabo. Então, por você não crer, ou porque você não está com vontade de obedecer a Deus, você faz a vontade do diabo, porque na verdade você não quer esperar pelo milagre. Então, todo pecado, não vou generalizar, mas a maioria deles, né? Muitos deles, é por causa você comete um pecado para te saciar do milagre que ainda não chegou. Deus, ele vai te perdoar independente do tipo de pecado que você cometeu. Mas você vai, dependendo do que você cometer, aquilo vai ter consequências espirituais na tua vida, vai ter, vai dando carinho aqui no meu cachorrinho, vai ter, o pessoal conheceu o Jack, vem cá Jack, o pessoal te conhecer, aqui ó, quem não conhece o Jack Power, ele quer sempre me dar beijos. Oi pessoal. Figura. Não. Então, Deus nunca vai apagar as tuas consequências. Dependendo do que você fizer, você vai se afastar muito de Deus. Vai ter um preço caro que muitas vezes você não vai conseguir mais repor. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. É o que eu falo, né? Muitas vezes eu estou conversando com as pessoas, eu estou trocando uma ideia com as pessoas e Deus ele fala comigo nessas horas. Deus ele vai sempre estar com as mãos dele, os braços deles abertos para você, independente do teu pecado. Mas ele nunca vai apagar as consequências na terra dos teus pecados. Você vai ter que ter maturidade e muita força, porque dependendo do que for, é eterno. Vai te acompanhar. Eu falo isso com muito temor no meu coração, essa mensagem de hoje, essa reflexão. Porque quantas vezes a gente comete coisas de um peso, que pode ter um peso até mesmo espiritual. Porque aqui na terra o que é carne a gente resolve. Mas eu digo assim, mas você poderia ter rompido, ter tido uma grande experiência com Deus, se você tivesse ficado firme. E às vezes foi por um fio, por um pecado, um deslize, você perdeu uma experiência com Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Beleza, pessoal? Deixa essa mensagem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus proteja a tua... Que Deus guarde a tua entrada e a tua saída e proteja a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Deus te dê sabedoria, meu irmão. Amém? Havendo novas informações, eu venho aqui e atualizo vocês no meu canal. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.